Olá, estudantes! Quer pagar meia entrada em todo o Brasil? Com a Carteira de Identificação Estudantil 2025, você tem acesso a meia entrada garantida em todo o Brasil para cinemas, shows, teatros, eventos esportivos e muito mais. Um benefício exclusivo para estudantes, assegurado por lei, é válido em todo o território nacional. Para solicitar e aproveitar as vantagens, o aluno só precisa estar regularmente matriculado em uma modalidade de ensino, público ou particular, dentre as modalidades de ensino fundamental, médio e técnico, cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, sejam elas presenciais ou à distância. Clica no link na descrição e adquira já a sua carteira de estudante.